Olá, tudo bem? Essa é uma videoaula sobre o contratualismo e a evolução do Estado. Lembrando que aqui alguns termos recordam um estudo da sociologia, em especial o termo contrato, que auxilia, ou dá para dizer assim, é responsável pela transição do homem do estado de natureza para o estado civil. Bem, essa videoaula ela está baseada então nessa obra do Dalmo de Abreu Dallari, Elementos da Teoria Geral do Estado, que é uma obra utilizada nos cursos de Direito em Teoria Geral do Estado, e apoiado também em Bonavides, nessas outras duas referências que estão aí. Primeiro, o que é o contrato? O contrato ele nega a vontade natural, ou seja, através dele o homem sai do estado de natureza em direção à sociedade civil. Porém, quando ele abre mão daquilo que lhe é permitido em estado de natureza, um estado sem moral, sem leis, etc., ele precisa ter uma orientação, porque ele vai viver em sociedade. Então, ele vai viver com um grupo. Então, é necessário que ele tenha uma orientação legal que vai sugerir de que forma ele deva viver. Então, ele estabelece acordos. Esses acordos são os contratos. Então não se pode pensar em uma sociedade que não tenha um Estado que possa legitimar o contrato. Estado é poder político, é poder de legislação. E o contrato ele é um acordo. Então quem rege e assegura o contrato é o Estado. No momento que você vai contratuar com alguém, fazer a compra e venda, por exemplo, quem vai dar a garantia desse contrato é o Estado. Porém, é o Estado também que impõe os limites em relação aos contratos. Então o Estado ele impõe o mínimo e também muitas vezes impõe o máximo, né? Quer dizer, ele coloca cada contrato à condição legal. O contrato também fundamenta a obrigação política, os modelos de Estado. Se é num Estado democrático, nós temos um modelo de contrato. Se é num Estado liberal, outro modelo. E assim sucessivamente. O direito, então, conforme foi dito, é uma forma de racionalizar a relação social. No estado da natureza, o homem não tinha as relações que não eram sociais, porque não existia sociedade, mas não tinha as relações subordinadas a uma esfera. Então, a partir do momento que se cria a sociedade, surge o contrato para assegurar o direito, em primeiro lugar, o direito natural, diante da legitimidade do Estado, que pode, com frequência ou por interesse político, desconstituir os direitos naturais, ou seja, não respeitar o direito natural. Então se cria uma categoria dentro dos contratos que é o Estado, né, como garantia dos direitos naturais. O contrato, aliás, como garantia dos direitos naturais. Então, através do contrato, o homem garante o justnaturalismo. Então, o contrato ele constitui, em primeiro lugar, substitui a lógica, né, dos motivos sagrados e teológicos, que diziam que tinha uma pessoa que era inspirada por Deus e que essa pessoa também era responsável por repassar a moral social e como as pessoas deveriam agir. Ele serve de emancipação, porque diante e com o uso do contrato, o homem na sociedade ele se emancipa da condição social e também dos outros homens. Coloca a convivência dos homens orientadas por uma razão, por leis, por códigos, pela vontade coletiva, né? E nas palavras do John Locke, é o estado de paz, benevolência, assistência e conservação. O contrato é uma legitimação da vontade jurídica e da vontade antropológica do homem na sociedade. Bem, conceito de contrato, então. Veja que é sempre uma relação jurídica, porque quem assegura o contrato é o Estado. Então, é através da esfera jurídica que acontece. Entre duas ou mais pessoas, físicas ou jurídicas, que se estabelecem direitos e deveres. Então, uma relação jurídica que assegura direitos e deveres, que são também recíprocos, né? E esses elementos, direitos e deveres, são essenciais para que os sujeitos compreendam, né, e sejam também absorvidos dentro do conteúdo dos contratos. Então, o contrato, quem não cumpre o contrato é obrigado sob uma pena de sanção. O contrato ele é estabelecido. Eu diria assim, desde o momento que a gente nasce, a gente já começa a fazer parte dessa relação contratual, né, da relação jurídica, inclusive. Os contratualistas. Então aqui nós só vamos rapidamente passar por alguns, depois podemos ver com mais profundidade. Hobbes,
que é defensor do Estado absoluto, diz que o contrato serve para corrigir as anomalias do homem no estado de natureza, partindo do princípio que para Hobbes o homem no estado de natureza é o lobo do próprio homem, ou seja, né, o homem é mau, tá? E quando ele celebra o contrato, então há uma imposição do Estado sobre o estado de natureza do homem. Então o Hobbes vai dizer, não, os homens têm que abrir mão daquilo que eles fazem naturalmente, passando para o Estado essa forma de controle. Então o poder do soberano, que é o rei, deriva da transferência de liberdade natural dos homens. Os homens transferem totalmente a liberdade, se colocam no lugar de subordinados diante do rei, que é o sistema que o Hobbes defende, né? Um sistema monárquico no modelo de Estado absoluto. Montesquieu. Então Montesquieu diz que o homem constitui a sociedade, né, sendo solidário. Se ele não fosse solidário, se ele não fosse com os outros, ele sentiria-se fraco. Então o Montesquieu vai dizer que o contrato, a aproximação humana, a formação da sociedade e consequentemente a necessidade de um contrato se dá por 4 elementos. Primeiro, que todos nós temos vontade de paz. Então o estado de guerra nos faz mal. Então a gente precisa de um contrato para orientar esse estado de paz. As necessidades de alimento, uma vez para que não haja disputa do alimento, há então a necessidade do contrato sobre isso também. A atração sexual, que a gente poderia legitimar isso através do contrato de casamento. O desejo de viver em sociedade e com isso superar a ideia do medo. Então esses 4 elementos, eles justificam em Montesquieu a necessidade do contrato, da existência do contrato social. John Locke. O John Locke vai dizer que o homem não é bom nem mau, mas ele vai agir de acordo com a defesa da propriedade. E a propriedade, segundo ele, vem antes do contrato. Por isso que é um direito natural assegurar a propriedade. Então o pacto é o livre consentimento de todos os indivíduos sobre o direito natural, sobre a propriedade. Mas a primeira função, né, do contrato é sempre a defesa da propriedade privada. Lembrando que a primeira propriedade é o próprio corpo. Rousseau, defensor do Estado democrático, ele então vai dizer de que os problemas começam quando começa a sociedade civil. Ele aponta para a origem da propriedade privada, mas logo na origem da propriedade privada já tem o contrato. Então os homens formam o contrato para legitimar uma associação, um corpo moral, um corpo coletivo, que executa as decisões dos soberanos. Então nós temos o Estado democrático, né, onde o governo ele é o quê? Ele é uma representação legítima da vontade do soberano, que é o povo. Então o contrato, nesse caso, ele tira a liberdade, toda a liberdade natural, há uma transferência aqui de direitos, mas ele assegura a liberdade civil. Então isso é muito importante para que a gente possa entender os contratos aqui. Bom, contratualismo e evolução do Estado. Falamos do contratualismo. Numa outra videoaula iremos falar sobre a evolução do Estado. Certo? Um abraço, continue estudando, pesquisando, vamos estudar.